A casa de Dona Alzira tinha cheiro de tempo. Não era um tempo qualquer. Era o tempo vivido, ruminado, guardado nos cantos das fotografias amareladas, nas dobras da colcha de retalhos e nos pequenos estalos do assoalho de madeira. Era o tipo de lar onde até o silêncio parecia conversar, onde cada objeto contava uma história que só se deixava ouvir se o visitante estivesse disposto a escutar com o coração. Alzira morava ali desde os 22 anos. Foi naquele mesmo chão que dançou o primeiro forró com o marido, Antônio, um homem sério e doce, que partira há mais de 2 décadas. Ela o chamava de meu silêncio favorito, porque mesmo em vida, Antônio era homem de poucas palavras, mas de olhares longos e gestos fundos. Ele a ensinou, sem saber, que as palavras nem sempre são a melhor forma de dizer. Aos 78 anos, Alzira cultivava um jardim com a paciência de quem já perdera a pressa. Cada flor tinha seu dia certo para ser regada, e cada manhã começava com o ritual do café, coado à moda antiga, servido numa xícara de porcelana lascada, enquanto o rádio sussurrava as notícias do mundo. Era nesse ritmo que ela seguia vivendo, com passos curtos, mas alma comprida. Isadora, sua neta, vinha de um mundo completamente diferente. Aos 16 anos, era elétrica. Trocava de fone 3 vezes por semana. Passava os dedos no celular, como quem rege uma sinfonia de urgência, e achava estranho que a avó demorasse quase 1 minuto inteiro para responder uma simples pergunta. Achava bonito o jeito como Alzira colocava os talheres sempre no mesmo lugar, mas também sentia irritação com o tempo que aquilo levava. Tinha dificuldade em compreender aquela lentidão como sabedoria, porque o mundo que a rodeava lhe ensinava que rápido é melhor, que dizer tudo é necessário, e que quem cala, consente. Na escola, ela enfrentava um daqueles períodos turvos que todos já atravessaram uma vez na vida, mas que, para o adolescente, parece o fim do mundo. Sofria com os comentários sobre sua aparência, a pressão para se encaixar, os julgamentos precipitados sobre sua personalidade. Não tinha muitos amigos e sentia vergonha de não se sentir parte de nada. Certa terça-feira, o que era insatisfação se tornou dor. Um colega fez um comentário cruel durante uma apresentação de poesia. Zombou de sua aparência. A turma riu. A professora tentou intervir, mas a humilhação já tinha feito morada. Saiu da escola com os olhos ardendo. Caminhou lentamente até a casa da avó, sem avisar. Empurrou o portão e subiu os 2 degraus da varanda com os pés pesados de tristeza. Alzira estava sentada, tricotando um xale azul escuro. Não se levantou. Apenas olhou para a neta e lhe ofereceu o tipo de sorriso que acolhe sem invadir. A senhora não vai perguntar o que aconteceu? Disparou a neta, ofegante, os olhos ainda vermelhos. A avó apenas moveu levemente os ombros e com ternura disse: "Quando quiser me contar, eu ouço. Mas se quiser só sentar em silêncio, o banco ao lado está livre." Isadora revirou os olhos. Sentiu raiva, depois confusão, depois cansaço. E então sentou ao lado da avó. Não porque quisesse, mas porque o corpo não aguentava mais carregar sozinho o peso do mundo. O tempo passou e nada foi dito. Mas naquele nada, algo se ajeitou dentro dela. Era como se o silêncio da avó não fosse uma omissão, mas uma mão invisível segurando a sua. Depois de 20 minutos, começou a falar, gaguejando, tropeçando nas palavras, chorando. E Dona Alzira apenas ouviu. Não perguntou nomes, não deu conselhos, só escutou, com uma escuta cheia de amor. Quando Isadora terminou, havia um espaço dentro dela que antes estava trancado. Dona Alzira então disse, com a voz baixa: "Minha filha, quem fala demais às vezes tampa o que o outro precisa dizer. O respeito mora em saber a hora de calar." A neta não respondeu, mas naquele momento, pela primeira vez, sentiu que sua dor tinha um lugar no mundo, mesmo que fosse só aquele banquinho de madeira, ao lado de uma senhora de mãos enrugadas e olhos doces. Naquela mesma noite, após o jantar, Alzira puxou uma velha caixa do armário. Dentro estavam cartas. Cartas que o marido lhe escrevia nos tempos de namoro. Isadora leu algumas, emocionada. Ele era um poeta? Era um homem que preferia escrever a gritar. Alzira sorriu. Tinha um respeito profundo pelo silêncio das minhas feridas. Às vezes, meu amor, quem cala não está ausente. Está presente de um jeito mais profundo. Nos dias seguintes, Isadora passou a visitar mais a avó. Parava o celular por 1 hora. Começou a observar como Alzira ouvia o rádio,
como tratava o carteiro pelo nome, como cuidava da orquídea como se fosse uma criança. Um sábado, a adolescente chegou nervosa. Discutira com a mãe. Reclamou alto. Disse coisas duras. Esperava julgamento. Mas a avó apenas a abraçou. Quem grita com quem ama geralmente não sabe nomear a própria dor. Sussurrou Alzira. Isadora chorou mais uma vez. Mas desta vez, chorou de alívio. Com o tempo, a menina começou a mudar. Tornou-se mais paciente. Passou a perguntar antes de responder. Começou a escrever poesia. Não para ser elogiada, mas para se ouvir. Ganhou um concurso na escola, com o poema O Silêncio de Minha Avó. Na cerimônia de premiação, subiu ao palco, olhou para o fundo do auditório e viu Dona Alzira sorrindo, com os olhos marejados. Esse poema, disse Isadora ao microfone, é para quem me ensinou que o silêncio não é ausência, é presença sem pressa, é respeito puro, é amor em sua forma mais delicada. Meses depois, Dona Alzira adoeceu. Os médicos disseram que o corpo estava cansado. Nos últimos dias, Isadora ficou ao seu lado, segurando sua mão enrugada. Não disseram muito. Só olharam uma para a outra. E foi suficiente. No fim, o que restou foi o silêncio. Mas não aquele silêncio vazio. Era um silêncio cheio de lembranças, de trocas, de tudo o que foi dito sem precisar ser falado. E naquele silêncio, Isadora ouviu, talvez pela primeira vez na vida, a linguagem mais profunda que existe. O respeito pelo outro como ele é. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like para que alcance mais pessoas.